Tudo bem, meus irmãos? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, guardados pela bondade e a graça do nosso Senhor. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso assunto a respeito da introdução às alianças divinas, e nós já percorremos um terreno realmente longo aí para nos dar um entendimento mais profundo a respeito de como se organizam as alianças divinas na Escritura Sagrada. Antes mesmo de nós entrarmos detidamente nas alianças divinas, nós estamos percebendo a estrutura das alianças, a unidade dessas alianças. E nesse momento, em especial na aula de hoje, nós vamos entrar naquilo que a gente chamaria de diversidade nas alianças divinas. Existem maneiras de se organizar as alianças divinas e é nesse ponto que nós vamos tocar nessa aula e provavelmente na próxima semana nós vamos nos dedicar a essa missão de perceber diversidade nas alianças divinas. Então, tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista temático, as alianças temporais de Deus são parte de uma só, de uma aliança completa, de uma aliança única, digamos assim. A unidade das alianças caracteriza os relacionamentos de Deus com o homem desde a criação até a consumação. Elas são alianças que se sobrepõem, não destroem umas às outras, não descontinuam umas às outras, mas se sobrepõem ampliando os entendimentos a respeito das alianças anteriores. Porém, as várias alianças administradas ao longo da história não aparecem como duplicações monótonas uma das outras. Não é só, mudou uma coisinha, não. É uma diversidade maravilhosa, luxuriante da administração pactual, que vai emergindo à medida que a história bíblica e o progresso da revelação se desenvolvem. Existem 3 distinções básicas, estruturais aí, que têm sido sugeridas por vários teólogos com respeito à diversidade das alianças divinas. E todas essas 3 distinções merecem um tanto da nossa consideração. É exatamente isso que nós vamos fazer. A primeira distinção que nós poderíamos considerar aqui é a aliança pré-criação e a aliança pós-criação. Tem sido estruturada dessa maneira por alguns teólogos. Desde a Reforma Protestante, tem se feito um tipo de distinção entre um compromisso da aliança pré-criação e entre as pessoas da Trindade e a aliança histórica de Deus com os homens. A aliança pré-criação entre as pessoas do ser trino tem sido chamada de várias maneiras. Você já pode ter ouvido a esse respeito como aliança da redenção, ou pacto da redenção, o pacto eterno, ou conselho de paz, conselho de redenção. Vários nomes já foram utilizados para essa aliança pré-criação, para esse pacto, pré-criação. Essa aliança particular não encontra desenvolvimento específico nos credos clássicos dos reformadores dos séculos XVI e XVII. Ou seja, se você for analisar a Confissão de Fé de Westminster, se você for analisar a Confissão de Savoy, você for analisar essas confissões antigas da igreja cristã, Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga, você não vai encontrar grandes desdobramentos e menção a esse pacto pré-criação. Você não vai encontrar. Mas isso tem sido amplamente reconhecido entre os teólogos da aliança desde essa época. Então, apesar de não ter sido pontuado doutrinariamente nas confissões de fé, tem sido discutido, conversado e até mesmo abraçado pelas igrejas reformadas desde o século XVI e XVII. A intenção de Deus redimir desde a eternidade um povo para si mesmo deve certamente ser afirmada por nós. Deus decidiu salvar um povo desde os tempos eternos. A gente tem exemplos disso por toda a Escritura Sagrada. Antes da fundação do mundo, então, Deus estabeleceu com o seu povo uma aliança de amor. Porém, afirmar o papel da redenção nos eternos conselhos de Deus não é a mesma coisa que propor a existência de uma aliança
pré-criação entre o ser trino. Os esforços no sentido de se estruturar em termos de aliança, os mistérios dos conselhos eternos de Deus, têm um saborzinho de artificialidade, eu confesso. Mas as Escrituras simplesmente não falam muito a respeito de uma forma pré-criação dos decretos de Deus. Falar concretamente de uma aliança intertrinitária, de uma aliança entre o ser trino de Deus, com termos e condições entre o Pai e o Filho, mutuamente endossada desde a fundação do mundo, só é possível se nós analisarmos a oração sacerdotal do Nosso Senhor em João 17. E talvez essa seja a única base bíblico-teológica que nós tenhamos para a ideia de um pacto pré-criação intertrinitário, a oração sacerdotal do Nosso Senhor Jesus. Então, apesar disso, ainda assim, com base nesse texto, nós podemos de alguma maneira afirmar que houve um pacto da redenção que foi decretado pré-criação dentro do relacionamento intertrinitário do ser divino. Ainda, uma outra maneira de se estruturar as alianças que nós podemos perceber é entre pacto de obras e pacto da graça. Esse é o mais comum entre os reformados. A segunda distinção estrutural entre essas alianças, então, geralmente é mais reconhecida, tem mais apoio escriturístico e é o que a gente chama de teologia da aliança clássica, é a teologia do pacto clássica. Ela é classicamente conhecida, então, a teologia da aliança, que divide as alianças em pacto de obras e pacto de graça, ou pacto da graça, melhor dizendo. A expressão pacto de obras tem sido aplicada ao relacionamento de Deus com o ser humano antes da sua queda no pecado. Esse relacionamento tem sido caracterizado como uma aliança de obras, em um esforço para enfatizar o período do teste-prova de Adão lá no Jardim do Éden. Se Adão tivesse praticado as obras do modo apropriado, ou seja, se ele não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria recebido as bênçãos prometidas por Deus, ou seja, ele viveria eternamente. A expressão aliança da graça ou pacto da graça, por sua vez, tem sido utilizado para descrever o relacionamento de Deus com o seu povo depois da queda do homem no pecado. Ou seja, visto que o homem se tornou incapaz de praticar as obras adequadas para merecer a salvação, né, por causa do pecado de Adão, esse período tem sido compreendido como sendo primariamente controlado pela graça de Deus. Ou seja, Deus controla esse período agora, o homem peca, a ruptura do relacionamento. Deus então anuncia nas suas maldições para a serpente, para a mulher, para o homem, esperança. Ali, em Gênesis 3,15, é firmado aquilo que nós chamamos de pacto da graça, dentro dessa perspectiva. E esse pacto da graça é o que regula as relações do homem com Deus e de Deus com o homem por toda a Escritura. Daí por diante, né? Então, a gente vê que esse período é regulado ou controlado pelo pacto da graça. Essa divisão no tratamento pactual de Deus com o homem, em termos de pacto de obras e pacto da graça, tem muito a ser recomendado, porque ele é biblicamente estruturado, né? Ela enfatiza de maneira apropriada a necessidade absoluta de se reconhecer um relacionamento antes do pecado entre Deus e o homem, o qual requeria uma obediência perfeita com base meritória de bênçãos. Se o homem não come da árvore, ele tem a vida. Se ele come da árvore, ele certamente morreria. Essa distinção também nos fornece uma estrutura abrangente para unir a totalidade do relacionamento de Deus com o ser humano no seu estado decaído. Em virtude da sua ênfase inerente sobre a unidade do programa redentor de Deus, essa estrutura acaba livrando a igreja da tentação de traçar, de uma maneira demasiadamente forte, uma dicotomia entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando nós percebemos essa unidade, esse pacto da graça que se desenvolve até chegar nos seus desdobramentos finais na cruz de Cristo, nós
não fazemos essa separação brusca entre Antigo e Novo Testamento, e muito pelo contrário, nós vemos mais continuidade na revelação divina do que descontinuidade. Mas a terminologia tradicionalmente associada a esse esquema, eu não digo o sistema teológico, é a terminologia. Essa terminologia acaba nos apresentando algumas limitações. Por quê? Porque a estrutura geral dessa distinção não pode ser criticada por nós, porque de fato há um pacto de Deus firmado com Adão antes dele pecar e um pacto que Deus firma com toda a humanidade após o pecado. Mas duas épocas distintas do tratamento de Deus com o homem precisam ser reconhecidas: pré-queda, pós-queda. Mas todos os tratamentos de Deus com o ser humano, desde a queda, devem ser vistos como possuindo um tipo de unidade básica. Mas quando a gente escolhe uma nomenclatura de pacto de obras e pacto de graça para designar essas duas épocas, a gente acaba sofrendo com um tipo de falta de precisão. Falar de obras em um momento e de graça em outro momento parece nos sugerir que a graça não operava antes do pecado do homem. E não é bem essa a verdade. A verdade é que a totalidade do relacionamento de Deus com o ser humano é uma questão da graça, é uma questão de graça. Embora a graça possa não ter estado em operação no sentido de um relacionamento misericordioso por causa do pecado, o pacto entre Deus e o homem por ocasião da criação foi na verdade gracioso. Gente, pense comigo. Deus se revela ao homem. Deus cria o homem, se revela ao homem, se relaciona com o homem. Deus não precisava fazer isso. Tudo isso é fruto da graça divina, né? E essa terminologia acaba sugerindo, aparentemente, eu não estou dizendo que é isso, eu estou dizendo que é aparentemente por causa da terminologia, não da estrutura teológica. Ela parece sugerir também que as obras não teriam lugar na aliança da graça. Ou seja, parece que agora o pacto da graça não tem mais obras. E não é verdade isso. Na perspectiva bíblica, as obras desempenham um papel altamente essencial na aliança da graça. Cristo age em favor da salvação do seu povo. Sua satisfação à justiça em favor de pecadores representa um aspecto essencial da redenção. Ou seja, obras têm sim o seu lugar no pacto da graça. Mais ainda, os redimidos em Cristo certamente devem praticar boas obras. Eles são criados em Cristo Jesus, feitura em Cristo Jesus, para as boas obras, é que Efésios 2,10 vai nos dizer. As Escrituras insistem consistentemente em que o julgamento final do homem será de acordo com as obras. Ou seja, ainda que a salvação seja pela fé, o julgamento final será pelas obras. A gente vê um exemplo disso clássico em 1 Coríntios, no capítulo 3. Além disso tudo, a terminologia de pacto de obras tende a concentrar sua atenção em um único elemento do compromisso criacional entre Deus e o homem, que é o ponto focal do pacto de obras, ou do pacto da criação. Eu já vou explicar isso. A proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal tem sido vista como a obra que o homem criado tinha que praticar. Em vez de ver todas as implicações mais amplas da realidade e das responsabilidades do homem para com seu Criador, a atenção do homem foi dirigida de maneira exclusiva para o teste prova de Adão. Mas não é bem assim. Existiam aspectos mais amplos do que somente a árvore do conhecimento do bem e do mal. E em virtude dessas limitações de terminologia, de pacto de obras e pacto da graça, se tornam desejáveis algumas designações um pouco diferentes para essas duas grandes épocas da aliança. As expressões pacto da criação e pacto da redenção podem servir de maneira mais apropriada para que nós possamos categorizar o compromisso de Deus com o homem antes e depois da queda. Ou seja, há um pacto da criação que tem um aspecto geral e um aspecto focal. Aspecto geral, tudo que envolvia a vida do homem. O homem deveria cumprir um mandato social com a sua esposa, um mandato cultural com a terra, o jardim que lhe foi
Lhe foi confiado e também deveria cumprir um mandato para com Deus, que é o aspecto focal, que é o teste prova. Então a gente chamando de pacto da criação, a gente consegue englobar tudo que a criação nos diz a respeito da função do homem. E também o pacto da redenção, que traça toda essa linha desde Gênesis 3,15 até a morte e ressurreição de Jesus Cristo, onde Deus trilha o caminho em direção à redenção de homens pecadores como nós. Espero que tenha ficado claro, que os irmãos tenham conseguido absorver essas 3 distinções aí que nós abraçamos, essas 2 distinções que nós abraçamos aqui, e que vocês possam fazer um avanço significativo aí na compreensão a respeito das unidades da aliança divina, de como elas se relacionam, de como as alianças divinas são estruturadas dentro da Escritura Sagrada. Que Deus os abençoe.